Olha só a chuva na vidraça. Sim, mas olha ali subindo. É o Homem-Aranha. Incrível, tão rápido! Hoje a gente vai mergulhar no dilema dos millennials. É sobre aquele desafio que define uma geração inteira, sabe? Aquela que vive com o pé no mundo analógico e o outro bem firme no digital. Usando como base a obra de Leonardo Capel, vamos explorar as tensões e, claro, as oportunidades que surgem dessa posição única de ser uma ponte. E a análise já começa com uma pergunta bem poderosa. Num mundo que está o tempo todo conectado, por que será que a solidão parece tão presente? O livro do Capel nos lembra que uma coisa é estar só, outra, bem diferente, é se sentir só. É quase uma desconexão interna que acontece no meio de todo esse ruído constante do mundo digital. Mas afinal, quem são os millennials? Como a gente vê aqui, eles são a chamada geração ponte. Eles cresceram vendo a internet de escada virar banda larga, o telefone fixo virar um smartphone no bolso. Essa transição toda deu a eles uma capacidade de adaptação que é única, mas, por outro lado, também trouxe uma série de desafios que nenhuma geração antes enfrentou. E a identidade dessa geração pode ser explicada por uma metáfora que eu acho incrível, o efeito iceberg. Na superfície, aquilo que todo mundo vê, estão os rótulos, frágil, multitarefa, ansioso. Mas o que a obra de Capel defende é que a maior parte da identidade, os valores, as habilidades, a resiliência, está tudo submerso, invisível para o resto do mundo. E aqui a gente vê o conflito central de forma bem clara. De um lado estão os rótulos que vêm de fora e que acabam nos limitando, do outro estão os nossos valores internos, a nossa essência de verdade. A jornada do milênio, segundo o autor, é exatamente sobre essa luta para alinhar as duas coisas, transformando aquela fragilidade que os outros percebem em resiliência real. E um desses inimigos internos é a famosa síndrome do impostor. O material do Capel identifica 5 perfis que são muito atuais. Tem o perfeccionista, que encara qualquer erro como uma falha de caráter. O super-herói, que trabalha até não aguentar mais. O gênio natural, que se sente um fracasso se não aprende algo de primeira. O individualista, que pensa que pedir ajuda é sinal de fraqueza. E, por fim, o expert, que nunca se sente preparado o suficiente. Reconhecer esses padrões já é o primeiro grande passo para se livrar deles. Então, qual seria o antídoto para essa ansiedade toda da geração? O livro apresenta um conceito fundamental: macropaciência e microvelocidade. O ponto aqui é o seguinte: é preciso ter paciência para construir um legado a longo prazo, sabendo que as coisas boas levam tempo. Mas, ao mesmo tempo, ter a velocidade e a excelência para executar as tarefas do dia a dia. São essas pequenas ações que, quando somadas, constroem aquele futuro grandioso. Agora vamos falar de um tema importante: propósito. A obra de Capello quebra um mito bem grande. Aquela ideia de que o propósito é algo que a gente encontra por aí, como se fosse um tesouro escondido. A proposta aqui é outra. O propósito é uma engenharia. Ele é construído ativamente, dia após dia. É como um músculo que a gente fortalece com a intenção em cada uma das nossas ações. E uma ferramenta super prática para essa construção é a Mandala Ikigai, que aqui é apresentada como um filtro de carreira. Ela nos ajuda a achar o ponto de encontro entre 4 áreas essenciais. A paixão, que é aquilo que a gente ama fazer. A missão, o que o mundo precisa. A profissão, aquilo pelo que podemos ser pagos. E a vocação, que são os nossos talentos naturais. Onde esses 4 círculos se cruzam, é ali que mora uma carreira com significado. Essa citação do Theodore Roosevelt marca uma virada de chave muito importante na nossa análise. A gente sai da reflexão e vai para a ação. A mensagem é muito poderosa. O valor não está em quem fica na arquibancada apontando erros, mas sim em quem está lá na arena, sabe? Fazendo, errando, tentando de novo. É um chamado para a gente deixar de ser espectador da própria vida e se tornar de fato o protagonista. E como se assume esse protagonismo? A resposta é: com responsabilidade radical. A premissa é bem simples, mas muda tudo. A culpa de um problema pode não ser sua, mas a responsabilidade de resolver é. É sobre trocar o papel de vítima pelo de protagonista. E liderar com vulnerabilidade, admitindo que não se sabe de tudo. O que, de forma paradoxal, gera uma autoridade muito mais autêntica e forte. Assumir a responsabilidade exige disciplina, e a disciplina, como o livro mostra, não é sobre força de vontade, é ciência. Esse slide simplifica o ciclo do hábito em 3 passos bem fáceis de entender. Primeiro, tem o gatilho, que é o que dispara a ação. Depois vem a rotina, que é a ação em si. E, por fim, a recompensa, o benefício que faz o cérebro querer repetir tudo de novo. Entender isso é quase como hackear o nosso próprio comportamento.
Vamos então para algumas ferramentas práticas. A primeira é a clássica matriz de Eisenhower, que ajuda a gente a focar no que realmente importa. Ela organiza as tarefas em 4 quadrantes. O que é urgente e importante a gente faz agora, o que é importante, mas não urgente, a gente agenda, o que é urgente, mas não importante, a gente delega, e aquilo que não é nenhuma coisa nem outra, a gente simplesmente elimina. É simples, mas extremamente poderoso. E outra ferramenta de foco que é implacável é a estratégia 5-25 do Warren Buffett. O processo é bem direto. Você lista as 25 coisas mais importantes que quer alcançar. Depois, circula as 5 principais. Mas o segredo e a parte mais difícil está no terceiro passo. Evitar ativamente as outras 20. Elas não são uma lista secundária, não. Elas são, na verdade, as maiores distrações porque realmente importa. E a gente chega ao final com a mensagem que amarra toda essa análise. Depois de entender a identidade, construir o propósito e dominar as ferramentas, tudo se resume a esta frase: o mundo é de quem faz. Porque, no fim das contas, sem execução, todo o planejamento do mundo é só teoria. A verdadeira transformação, o legado de verdade, nasce da ação. E a questão que fica é: qual vai ser o primeiro passo?